A vida parece que não para nunca, né? A gente acorda já pensando no que precisa ser feito. Corre, trabalha, produz, responde, consome e quando finalmente sobra um tempo, vem o tédio. Só que o tédio, para muita gente, é quase um inimigo. Ele incomoda. Parece um vazio, uma perda de tempo. Então, esse vazio geralmente é preenchido com um celular em mãos, e assim começa, sem perceber, um deslizar de telas. Mas e se esse vazio fosse, na verdade, um convite? Um chamado para olhar para dentro, para pausar, pensar, refletir, para desacelerar e simplesmente existir. Você aceitaria esse convite? São 5 e pouco da manhã, eu já tô de pé fazendo meu café da manhã. Levantei 4h47, porque surgiu algumas ideias junto com a insônia e eu resolvi levantar e executá-las. Se vai dar certo eu não sei, mas eu vou tentar. Tá chovendo muito lá fora, o dia tá amanhecendo agora, mas tá caindo um pé da água que olha. E acredito que hoje vai ser um daqueles dias que a gente passa dentro de casa, porque não vai dar pra sair não. É tédio em cima de tédio. E vamos lá. Um cachorro, dois cachorros. Aceitam? Todo ano. E aí, tudo bem? Espero que sim. Acordei super cedo, já fiz meu café como vocês já viram no início. Tomei um banho, dei uma ajeitada e cá estamos nós para falar sobre tédio e sobre silêncio. Eu confesso que eu gostaria de estar num lugar mais bonito, mas estou no meu quarto. Só que faz tanto tempo que eu não apareço aqui, e eu me envergonho disso, que eu decidi parar de procrastinar. Porque eu tenho procrastinado muito nesses últimos meses. Não com tudo na vida, mas com o canal. A gente acaba priorizando trabalho e algumas outras coisas que vão aparecendo na nossa vida. A gente esquece um pouco aquilo que não precisa ser priorizado, porque senão vira bagunça, né? A gente não consegue dar conta de tudo. E muitas das vezes a gente não consegue, tá tudo bem. Só que eu acho importante a gente não apenas começar, ter constância, porque é isso que faz a gente criar um hábito nas coisas que a gente gosta e também nas coisas que a gente não gosta. Então, eu tô aqui no meu quarto, não é um ambiente bonito, mas é funcional. Serve para dormir e estudar. E com isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre tédio. Enquanto eu fazia meu café, chovia bastante lá fora, bastante mesmo. Eu acredito que eu até perdi o sono por conta da chuva. Agora que eu saí do banheiro, já não está mais chovendo. O sol acho que não vai aparecer e vai ser um dia daqueles que a gente passa dentro de casa. Não há outra ocasião melhor pra gente falar sobre tédio e silêncio. Vamos nessa? Café nunca pode faltar, então faz o seu aí que eu te espero. O tédio é um estado mental onde ele não encontra estímulos novos ou obtém recompensa de uma maneira fácil. E a gente acaba sentindo que o tempo demora a passar ou às vezes dá até aquela travada, sem saber o que fazer, com a mente vazia. Só que não é algo ruim por natureza. É apenas um sinal de que o corpo e a mente estão sem tarefas para fazer, estão em uma espécie de pausa.
Vamos lá, o que sabemos é que coisas novas liberam dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. E no tédio, há pouca liberação de dopamina. Com isso, logo sentimos uma leve insatisfação com a vida. E é exatamente por isso que nós buscamos TV, celular, uma conversa, qualquer coisa que possa nos distrair e que traga esse estímulo rápido. E nessa rotina moderna e nova que estamos vivendo, nos acostumamos a evitar qualquer sensação de vazio. A primeira reação que a gente tem quando encontra um tempo, logo é pegar o celular, ir para as redes sociais, começar a deslizar a tela para dar uma preenchida nesse vazio, uma preenchida nesse espaço. Mas o tédio, ele exige contato com nós mesmos. E é aí que mora o problema. No tédio, pensamentos e sentimentos que estavam abafados, eles começam a aparecer, começam a dar as caras. Por isso muita gente tenta escapar desse buraco. Eu acho que eles não estão escapando do tédio em si, mas estão escapando do que o silêncio pode revelar. Porque quando a nossa mente se cala, que é muito difícil, nós conseguimos ter mais clareza sobre algumas coisas. Só que nós não gostamos desse sentimento, porque ele pode machucar, pode acabar trazendo sensações, sentimentos que a gente acaba evitando. E o cérebro, ele não gosta do tédio, porque isso faz ter uma quebra. E o tédio meio que quebra o ciclo da recompensa e ele exige presença, né? Mas é aí que mora o verdadeiro valor do tédio, porque ele faz a gente nos conectar com o agora, com o presente, e isso é muito importante. Ele fortalece a atenção e devolve o equilíbrio que o excesso de estímulos tira da gente. E por que é tão importante assim sentir esse tédio? Sentir o tédio é muito importante porque ele mostra pra gente, pra nossa mente, que ela precisa desacelerar. E é exatamente nesse espaço que nós conseguimos ter momentos de criatividade, reflexão e focar no agora. Aí quando tudo é estímulo, você sabe que a mente ela não tem tempo para processar aquilo que a gente vive. A gente começa a viver no modo automático, onde tudo que a gente quer são coisas que nos gera prazer, nos gera dopamina. E isso acaba nos deixando seres humanos impacientes. Porque é no tédio que se cria uma pausa, né, entre um pensamento e outro. E é justamente nessa pausa que nós conseguimos focar naquilo que precisa ser executado no trabalho, no convívio familiar ou com os amigos. E a gente acaba entendendo o que sente, o que a gente quer, o que a gente precisa mudar. Por isso que acredito que seja mais importante não tentar preencher esse tédio, esse espaço. O melhor talvez seja perceber o que ele está tentando nos mostrar. E para isso nós precisamos aprender a lidar melhor com esse tédio. E acredito que a melhor forma não seja eliminar o tédio, mas seja aprender a conviver com esse espaço, com esse vazio, fazer algumas coisas que faz com que a gente se sinta mais presente e não fuja da realidade. Porque lidar com o tédio não é eliminar ele, é aprender a conviver com um tempo vazio. Em vez de procurar distrações, podemos tentar ficar presente, observar o ambiente, respirar com calma, ou usar esse tempo para refletir, colocar alguns desejos ou até mesmo planos no papel. Pode parecer simples, mas esse exercício fortalece a paciência, a concentração e a consciência sobre o que está acontecendo dentro da gente. E o silêncio, ele é parte desse processo, né? Ele nos ajuda a conseguir ouvir o que a gente precisa fazer e o que a pressa esconde. Quando a gente se permite ficar em silêncio, a gente consegue começar a entender os nossos próprios pensamentos.
e percebe que nem todos os vazios eles precisam ser preenchidos. Às vezes ele, sei lá, só precisa ser sentido, não precisa fazer muito sentido, mas ele precisa ser sentido. Porque o silêncio, assim como o vazio, ele não existe, né? O silêncio, para mim, ele não existe. O vazio também não existe. Mas ele é. Porque o que existe no silêncio é o som. Agora, o que existe no vazio são os objetos que ocupam esse espaço e preenche esse vazio. Acredito eu que o silêncio, ele é. O vazio, ele é. Então, eles têm uma grande importância. E nós não podemos simplesmente ignorar-os. Como é que é? Não. Ignorar-os. Ignorar-os. Como é que fala, gente? E nós não podemos simplesmente ignorar o silêncio e o vazio, tentando preencher o espaço ou gerar barulhos para sentir que a vida está sendo movimentada, que estamos fluindo conforme nós queremos fluir. Acredito que o silêncio e o vazio têm a sua importância, a gente precisa sentir. Como dizia Clarice, há um silêncio dentro de mim. E esse silêncio tem sido a fonte de minhas palavras. E do silêncio tem vindo o que é mais precioso que tudo: o próprio silêncio. Olha, acredito que o tédio e o silêncio fazem parte da vida. E a gente não precisa viver fugindo deles. Ele mostra que o tempo não precisa ser preenchido a todo momento. Às vezes não. Na maioria das vezes, ele só precisa ser vivido. Assim como saborear um café, molhar as plantas, limpar um chão, lavar uma louça, sair, deitar numa grama, brincar com os cachorros, simplesmente olhar o céu, a lua, as estrelas e viver. Quando a gente começa a aprender a lidar com o tédio, a vida ela desacelera, volta para um ritmo normal e a gente passa a viver as coisas com mais presença, não somente presença para os outros, mas presença para nós mesmos, porque nós percebemos aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz muito bem. E a gente começa a priorizar e a tirar algumas coisas da nossa vida. E assim a gente consegue viver mais consciente, a gente consegue fluir melhor. E talvez seja isso o que nós precisamos nos dias de hoje. Um pouco menos de pressa, né? E um pouco mais de presença, porque o silêncio e o tédio também fazem parte da nossa vida.